Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aqui a mais um Momento de Estudos. E hoje o que a gente vai fazer? Um simulado da VUNESP. Isso mesmo, a gente só vai resolver questão a respeito da banca da VUNESP. A banca VUNESP, ela nasceu lá na década de 70, né? No finzinho da década de 70, mais precisamente 1979. É uma fundação de muita tradição e ela é uma fundação ligada à Unesp, que é a Universidade do Estado de São Paulo, né? E ela trabalha aí com vários municípios no Brasil inteiro. Muitos aqui dentro do estado de São Paulo, mas ela tem trabalhado aí com outros estados também. Então ela está atendendo aí a totalidade do Brasil, né? Bom, complexidade dessa banca. Se é uma banca difícil, fácil, como é que é isso? É a complexidade das provas que a VUNESP propõe é de média para alta, dependendo da área que ela vai atuar. Tem carreiras que exigem mais, então aí ela é mais exigente, e tem carreiras que ela tem uma flexibilidade maior. Bom, uma coisa que você tem que ter em mente se a sua prova for da banca da VUNESP. É uma banca técnica, ela vai pedir exatamente aquilo que está no texto. Ela não vai ficar propondo aí pegadinha, mas ela vai cobrar todo o edital, por incrível que pareça. Por maior que seja o edital que você vai fazer lá, do concurso que você vai fazer, a banca VUNESP, ela acaba abarcando todos os assuntos que estão no edital. Normalmente, ela coloca ali enunciados muito longos que vão exigir uma atenção e uma leitura muito atenta, né, do candidato. As alternativas também não ficam para trás, não, viu? As alternativas também são longas. E algumas chegam a ser até cansativas. E é por isso que as pessoas acabam achando a prova menos complexa, mas acabam errando várias questões, que depois a pessoa, quando vai retomar, fala, puxa vida, eu sabia, né? Por quê? São questões que exigem aí atenção do começo ao fim da prova, tá? As questões que ela faz sempre de alternativas, 4 ou 5 alternativas, e ela vai explorar também algumas situações hipotéticas e do senso comum. E aí isso vai exigir muita atenção para esse candidato não cair nas pegadinhas, né? Que a gente chama de pegadinha, né? Coloca ali uma questão, uma alternativa do senso comum, pronto, a pessoa acha que aquilo é certo porque está baseado aí no cotidiano ou no que se ouve falar na sociedade e aí acaba se equivocando. Bom, a VUNESP, outra coisa que ela faz, ela cobra em cada prova, né? Exatamente aquilo que está previsto no edital. E ela faz nessa cobrança, inclusive, ela vai somando aí assuntos. Então, ela pode pegar um autor ou dois e colocar na questão com alguma coisa de legislação, tudo que está previsto lá no edital, tá? Então, fica bem atento, porque ela explora tudo isso bastante. E não adianta você pegar uma prova da VUNESP e falar, é de complexidade média para alta, eu vou me dar bem sem me dedicar. Não caia nessa esparrela, não, porque senão você vai se dar mal, tá? É uma banca exigente naquilo que ela vai cobrar, especialmente quando se trata de legislação. Por quê? Ela vai cobrar exatamente a literalidade e não a interpretação da lei. Então, não estude legislação para fazer as provas da VUNESP só pelo que você ouviu falar ou a aplicação de um caso ou outro. Ela até faz isso, mas raríssimas vezes. Normalmente, ela vai cobrar a literalidade da lei, ou seja, até aquilo que está escrito na lei é o que ela vai cobrar, tá bom? Então, fica atento com essas coisas. Bom, nesse simulado,
e exatamente por conta do tamanho das questões, do enunciado e das alternativas da VUNESP, muitas questões eu não estarei no vídeo, não vou aparecer no vídeo, porque senão o tamanho da fonte vai ficar muito pequeno aí para vocês. Então, mas eu estarei lá, você estará ouvindo minha voz e eu estarei escrevendo na tela da mesma forma. Tudo bem? Bom, vou estar acompanhando aí vocês. Em algumas que dá para colocar aí essa telinha do vídeo, eu estarei lá. Nas outras, só com o áudio e com a escrita. Essa prova da VUNESP, essas questões, né? Eu fiz um compilado aí de algumas provas que ela aplicou em 2022. Então, são super recentes essas questões todas e a maioria delas de um concurso que a VUNESP organizou para o município de Jundiaí. Não é novo no canal? Tá chegando agora? Como é que é a sua situação? Se não é novo, olá você novamente. Que prazer tê-lo aqui. É novo aqui? Já aproveita, se inscreve, não esquece de dar o joinha que o vídeo tá bem bacana, foi feito especialmente para você arrasar aí com a banca da VUNESP. Não esquece de colocar nos comentários a banca que você gostaria de ver aqui, que a gente monta aí um simulado só dessa banca. Belezinha? Vamos lá resolver as questões? Olha aí, nossa primeira questão. O salto importante que se deu no conhecimento produzido sobre as questões do ensino e da aprendizagem já permite que o professor olhe para aquilo que o aluno produziu, enxergue aí o que ele já sabe e identifique que tipo de informação é necessária para que seu conhecimento avance, tá? Para Vaz, Thelma Vaz. Aliás, aqui no canal tem um vídeo sobre Thelma Vaz. Depois corre lá e dá uma olhada. Ó, isso foi possível por considerar, ou seja, no entendimento de Thelma Vaz, qual o que é que se considera, né, a respeito aí do conhecimento. O processo de aprendizagem como estímulo e resposta às questões pedagógicas. B. O ensino e a aprendizagem como dois processos que se confundem. C. Que o aluno poderá receber qualquer ensinamento transmitido pelo professor. D. O processo de aprendizagem como resultado da ação do aprendiz. E E. Que o processo de aprendizagem deve se adequar ao de ensino. Vou dar um tempinho para vocês pensarem aí na alternativa, para eu não dar a resposta logo de cara. Pensa aí, o que você acha que a Thelma Vaz entende, né, desse salto importante que vai acontecer no conhecimento que é produzido? E aí? E aí, tudo bem? Podemos corrigir? Olha só, o salto importante que vai acontecer, né, nesse conhecimento produzido entre as questões de ensino e aprendizagem, né, vão permitir o quê, na visão de Thelma Vaz? Que o professor olhe para aquilo que o estudante já sabe, aquilo que ele já aprendeu, né, e identifique que tipo de informação que é necessária para que ele avance, né? Então, o que é que pode ser complementado para que este estudante avance. E aí, o que é que se tem que considerar? Que o processo de ensino e aprendizagem como estímulo e resposta às questões pedagógicas? Olha, estímulo e resposta, a gente está falando aqui de condicionamento, né? Então, olha, estímulo e resposta, a gente está falando de Skinner, a gente está falando de Pavlov e jamais de Thelma Vaz, né? Então, estímulo e resposta não é
a nossa alternativa correta. B. O ensino e a aprendizagem como dois processos que se confundem. Ora, ensino não se confunde com aprendizagem. Então, processos são... uma coisa é o ensino, outra coisa é a aprendizagem. O professor ensina para que o aluno aprenda, para que haja aprendizagem. Então, não são dois processos que se confundem, eles são bem claros e distintos, ok? C. Que o aluno poderá receber qualquer ensinamento transmitido pelo professor. Quer dizer, o professor está ali só para transmitir o conhecimento. Isso é uma visão da escola tradicional. Jamais o pensamento de Thelma Weiss vai ser traduzido por uma transmissão de conhecimento. Se fosse simples assim, todo mundo aprenderia tudo a qualquer momento, né? E a gente sabe que não é assim que a coisa funciona, ok? D. O processo de aprendizagem como resultado da ação do aprendiz. Correto, é isso mesmo, né? Por quê? Porque a Thelma Weiss, ela vai falar exatamente da ação do estudante. Que esse estudante não é um ser passivo, ele não é uma tábula rasa, sentado ali num banco para ficar absorvendo alguma coisa que tenha sido transmitida pelo professor ou qualquer outro meio, né? Então, mas vai ter o quê? Uma ação. Esse estudante precisa se propor a este processo de aprendizagem também e ser atuante nesse processo, senão a aprendizagem realmente não vai ser eficaz. E vamos ver, a nossa alternativa é a letra D, né? Mas vamos ver a E, que o processo de aprendizagem deve se adequar ao ensino, quer dizer, o estudante vai se adequar ao estilo do professor, ao estilo do método, da estratégia. Jamais, né? O estudante precisa ser respeitado na sua ação e desenvolver a aprendizagem com autonomia. Portanto, a nossa primeira questão é a alternativa D, que eu tenho certeza que você gabaritou aqui comigo. Vamos lá fazer mais? Segunda questão. As diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica, resolução Conselho Nacional de Educação, Câmara de Educação Básica, número 4 de 2010, tem como um dos seus objetivos sistematizar os princípios e as diretrizes gerais da educação básica contidos na Constituição, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, e nos demais dispositivos legais, traduzindo-os em orientações que contribuam para assegurar a formação básica comum nacional, tendo como foco sujeitos que dão vida ao currículo e à escola. Nesse sentido, estabelece em seu artigo 12 que, então, o que é que está no artigo 12 da DCN, né? Nas diretrizes curriculares nacionais, que é que está lá no artigo 12. É isso que a questão está solicitando, tá? A. Na organização da proposta curricular da escola, deve-se assegurar o entendimento de currículo como o conjunto de disciplinas e atividades assumidas por um professor ao longo de um período letivo. B. Os eixos temáticos são constituídos de um conjunto de ações didático-pedagógicas subsidiadas pela consciência de que o processo de comunicação entre estudantes e professores é efetivado por meio de práticas e recursos diversos. C. As redes de aprendizagem são uma forma de organizar o trabalho pedagógico que propicia a concretização da proposta pedagógica centrada na visão interdisciplinar, superando o isolamento das pessoas e a compartimentalização dos conteúdos rígidos. D. A jornada em tempo integral com qualidade
implica a necessidade da incorporação efetiva e orgânica do currículo, de atividades e estudos pedagogicamente planejados e acompanhados. E a interdisciplinaridade deve ser entendida como uma forma de organizar o trabalho didático-pedagógico, em que temas e eixos temáticos são integrados às disciplinas e às áreas ditas convencionais, de forma a estarem presentes em todas elas. Bom, vou dar aí uns minutinhos para você pensar na alternativa correta. Pensando sempre, né, que a VUNESP traz a letra da lei, exatamente o que está no artigo 12 da DCN, das Diretrizes Curriculares Nacionais. E aí? Ó, eu vou lembrar você do caput do artigo 12 para ver se você que está em dúvida aí entre uma e outra pensa aí na alternativa correta. O caput do artigo 12 fala o seguinte: cabe aos sistemas educacionais em geral definir o programa de escolas em tempo parcial, matutino ou vespertino, tempo parcial noturno e tempo integral, turno e contraturno ou turno único, com jornada escolar de 7 horas no mínimo durante todo o período letivo, tendo em vista a amplitude do papel socioeducativo atribuído ao conjunto orgânico da educação básica, o que requer outra organização e gestão do trabalho pedagógico. Tá? Então, o artigo 12 está falando da questão da organicidade mesmo, né? Da organização, daquilo que está orgânico dentro do currículo. E aí, alternativa A, B, C, D ou E? O que você acha que é a correta? Vamos lá? Ó, A. Na organização da proposta curricular da escola, deve-se assegurar o entendimento do currículo como um conjunto de disciplinas e atividades assumidas por um professor ao longo de um período letivo. Quer dizer, as disciplinas e as atividades serão assumidas por um professor durante um período letivo. Evidentemente que isso não estou pensando numa questão orgânica do currículo, né? Mas aí eu estou limitando o currículo a uma decisão, a uma escolha, num determinado período. Não é isto que o artigo 12 das Diretrizes Curriculares Nacionais estão pensando, né? A respeito aí das orientações, a respeito do currículo que tem que trabalhar na escola e de uma maneira ampliada, né? A gente acabou de ver ali de uma maneira que leve à educação integral e também em tempo integral, né? Então, não pode ser limitante como a A. B. Os eixos temáticos são constituídos de um conjunto de ações didático-pedagógicas subsidiadas pela consciência de que o processo de comunicação entre estudantes e professores é efetivado por meio de práticas e recursos diversos. Quer dizer, essa comunicação aí entre estudantes e professores, ela vai só ocorrer por práticas e recursos pré-estabelecidos? Evidentemente que não, né? A gente se comunica, há outras interferências. Então, essa comunicação entre estudantes e professores não vai ser limitada a algumas práticas e recursos. E também os eixos temáticos, né? A gente não pode colocá-los como subsídio da consciência de que vai haver aí essa comunicação. Os eixos temáticos são muito maior que isso, né?
Vamos para a alternativa C. Ó, as redes de aprendizagem são como uma forma de organizar o trabalho pedagógico, que propicia a concretização da proposta pedagógica centrada na visão interdisciplinar. Bom, até aqui eu posso até interpretar como ok, né? Superando o isolamento das pessoas. Bom, superando o isolamento das pessoas já é um outro problema, né? Porque não é porque eu estou trabalhando de uma maneira interdisciplinar que eu vou superar o isolamento das pessoas. Para eu superar o isolamento das pessoas, eu tenho que ter uma outra estratégia, né? E não é só a interdisciplinaridade que me proporciona isso. Ela até ajuda, mas ela não vai superar o isolamento, muito menos a compartimentalização, né, de conteúdos rígidos. Não é isso que trata da visão interdisciplinar. Ela até vai promover aí essa conversa entre outras disciplinas, mas não desta forma, ok? Vamos lá, alternativa D. A jornada em tempo integral com qualidade implica a necessidade da incorporação efetiva, e orgânica do currículo, né? No currículo de atividades e estudos pedagogicamente planejados e acompanhados, ou seja, o ato pedagógico, ele tem que ser planejado, ele tem que ser acompanhado e depois ele ainda tem que ser avaliado, né? Então, sim, a jornada em tempo integral, ela implica, né, essa incorporação do currículo, é a nossa alternativa. Mas vamos ver aí. E a interdisciplinaridade deve ser entendida como uma forma de organizar o trabalho didático-pedagógico. Até aqui, ok, né? Em que temas e eixos temáticos são integrados às disciplinas e às áreas ditas convencionais, de forma a estarem presentes em todas elas. Não tem que estar presentes em todas elas, mas em algumas, né? Eu vou unir aí algumas disciplinas, alguns conteúdos, alguns temas e não todas, né? Portanto, a nossa alternativa correta é realmente a alternativa D, até porque o parágrafo 2º do artigo 12, lá das diretrizes curriculares nacionais, fala assim, olha, a jornada em tempo integral com qualidade implica a necessidade da incorporação efetiva e orgânica no currículo de atividades e estudos pedagogicamente planejados e acompanhados, ou seja, é a letra da lei que a VUNESP está solicitando do candidato. Portanto, a alternativa correta, alternativa D. Para lá resolver mais? Vamos aí, questão 3, Os problemas encontrados na análise psicológica do ensino não podem ser corretamente resolvidos ou mesmo formulados sem que se refira à relação entre o aprendizado e o desenvolvimento em crianças em idade escolar. Para Vygotsky, olha só, a gente está pensando aqui na teoria de Vygotsky, a relação entre aprender e se desenvolver. Como é que é isso? Qual é a alternativa que traduz aí o pensamento de Vygotsky? Os processos de desenvolvimento da criança são independentes do aprendizado. B. O aprendizado é considerado um processo puramente externo que não está envolvido ativamente no desenvolvimento. C. O aprendizado segue a trilha do desenvolvimento e o desenvolvimento sempre se adianta ao aprendizado. D. O desenvolvimento é visto como o domínio dos reflexos condicionados, isto é, o aprendizado é desenvolvimento. E o aprendizado e o desenvolvimento são interrelacionados desde o primeiro dia de vida
da criança. E aí, qual é a alternativa que você julga a correta, que traduz aí o pensamento de Vygotsky? Vamos lá? Ó, a primeira. Os processos de desenvolvimento da criança são independentes do aprendizado? Quer dizer, aprendizado e desenvolvimento não se relacionam? Claro que não, né? Para Vygotsky, o meio está relacionado, as pessoas estão relacionadas, a aprendizagem está relacionada também com as fases de desenvolvimento, que ele não nega, Vygotsky não nega as fases de desenvolvimento que Piaget estabelece lá na psicogênese, né? Então, ele respeita o desenvolvimento e isso está intimamente ligado com a aprendizagem das crianças. B, o aprendizado é considerado um processo puramente externo, quer dizer, é só do exterior, né? Só fora, não há nada por dentro que contribua para a aprendizagem. Olha, se essa frase tivesse correta, a primeira também estaria, porque, na verdade, as duas estão falando a mesma coisa, né? Está falando que o desenvolvimento não tem a ver com a aprendizagem. E tem a ver, né? Está o ambiente, não é só o externo que está envolvido, mas também envolvido com o desenvolvimento orgânico, biológico, com o desenvolvimento cognitivo, com aquilo que está no interior, tá? C, o aprendizado segue a trilha do desenvolvimento, ó, quer dizer que o aprendizado vai seguir o desenvolvimento. Então, primeiro desenvolve para depois aprender, e o desenvolvimento sempre se adianta, quer dizer, sempre o desenvolvimento é anterior à aprendizagem. Não, né? A aprendizagem e desenvolvimento, eles vão caminhar juntos. Ora um, ora outro vai estar adiante, mas não há uma regra que um estará sempre adiante do outro, então não é sempre. E, aliás, desconfie quando tiver aí a alternativa, como sempre, nunca. Cuidado, tá? Porque normalmente não é a alternativa correta. D, o desenvolvimento é visto como um domínio dos reflexos condicionados, isto é, o aprendizado é desenvolvimento, quer dizer, reflexo condicionado. Vygotsky não fala em condição, né, nos reflexos que se condicionam para uma resposta. Aliás, quem fala em reflexo condicionado, né, em condição de resposta, é lá Skinner, Pavlov, no condicionamento, né, de respostas, de estímulo e resposta, e não tem a ver aqui com reflexos condicionados, tá? Portanto, a nossa alternativa só pode ser a alternativa correta. E o aprendizado e o desenvolvimento, eles estão sim interrelacionados desde o primeiro dia de vida da criança, ou seja, desde o momento em que a criança nasce, a criança está se desenvolvendo e a criança está aprendendo. Tudo junto e misturado, a alternativa correta. A alternativa é que eu tenho certeza que você gabaritou aqui comigo, não é? Vamos lá resolver mais? Segundo o documento Ensino Fundamental de 9 anos, orientações para a inclusão da criança de 6 anos de idade, a escola, como instituição, está marcada pela organização político-pedagógica que envolve os conhecimentos que ali são trabalhados, para que as crianças aprendam. Nesse sentido, os planejamentos de ensino, os planos de aula e os projetos de trabalho devem ser frutos de reflexões coletivas e individuais, cujo objetivo é a aprendizagem das crianças. Por isso, devem. Então, o que é que, na orientação do ensino fundamental de 9 anos, né, que vai incluir crianças a partir de 6 anos de idade, no primeiro ano do ensino fundamental, o que os planos, os planejamentos, os projetos têm que ter, né? Quais características que eles têm que ter, né?
ser pensados a longo, médio e curto prazos, abrindo espaço para alterações, substituições e para novas e inesperadas situações que acontecem nas salas de aula e no entorno delas. B. Ser seguidos fielmente pelo professor como seu guia ao longo do ano letivo, sem que haja desvios ou mudanças de última hora, com o propósito de se garantir uma aprendizagem significativa. C. Seguir as cartilhas ou outros livros e materiais didáticos estabelecidos pela escola como instrumento básico para direcionar a organização do trabalho pedagógico do professor. D. Considerar que a organização discursiva na escola, expressa pelo movimento discursivo, nas aulas e pelos padrões de textos que a caracterizam, deve ser tratada de forma homogênea pelo professor. E levar em consideração que as variações linguísticas do ponto de vista social não têm o mesmo valor, isto é, deve existir sempre uma variedade da língua a ser considerada como certa e a melhor. E aí? Pensa aí. Qual que você acha que é a alternativa correta? Pensando aí nos planos, nos projetos, nos planejamentos, né? Como fruto de reflexão, não só do professor, né? Individualmente ali, pensando na sua turma, nos conhecimentos que ele vai abordar durante aquele projeto, durante aquela aula, mas também nos momentos de discussão e de reflexão coletiva, né? Os HTPCs, nas discussões com outros professores. Como é que tem que ser esses planos, esses planejamentos, como é que eles têm que ser? Vamos lá? Ó, a alternativa correta, logo de cara, é a alternativa A. Ó, já vamos marcar, ó. Ser pensados a longo, médio e curto prazos. Evidente, né? Você está pensando aí em plano, planejamento, você tem que pensar aí nesses três momentos, né? Para agora, para daqui a pouco e ao longo do ano, né? Abrindo espaço para alterações, substituições e novas e inesperadas situações. Ou seja, tem que ter, ó, flexibilidade, ó, flexibilidade. Né? Os planos têm que ser flexíveis, né? Eles têm que ser adaptáveis de acordo com o que está acontecendo na sala de aula e também no entorno delas, porque aquilo que está fora da sala de aula, mas está dentro da escola e às vezes fora inclusive da escola, mas ali no entorno, ou que entra de alguma forma, tem a ver sim com o que se está pensando aí em desenvolvimento e em aprendizagens. Portanto, logo de cara, é a nossa alternativa. B. Ser seguidos fielmente pelo professor? Não, porque aí ele deixa de ser flexível, tá? Então, logo de cara, a B não era. Seguir as cartilhas ou outros livros e materiais didáticos, quer dizer, eu vou ter que seguir a cartilha fielmente, né? Outros livros didáticos ou algum outro material, apostila, sei lá eu o que, estabelecido como instrumento básico para direcionar a organização e o trabalho do professor. Quer dizer, eu vou ter que submeter o professor a um determinado livro, a uma cartilha e não a possibilidade de haver aí uma flexibilidade desse professor, mesmo que ele adote uma cartilha, mas os estudantes estão com outro interesse, ele vai para outra página e não seguir ali aquela coisa rigidamente, né? Então, não é a nossa alternativa também. D. Considerar a organização discursiva da escola, expressa pelo movimento discursivo das aulas. Quer dizer, é só aula discursiva, né? A escola por si só é só o que a gente fala de saliva, né? Giz, saliva e lousa, não, né? Pelos padrões de textos que caracterizam, deve ser tratada de forma homogênea, quer dizer, além de tudo, né? De uma forma igual
pelo professor, sem nenhuma adaptação, sem nenhuma alteração, sem nenhuma particularidade. O professor tem que colocar dele ali e ele tem que olhar para cada turma, para cada classe que ele está e trabalhar e pensar esses planos de acordo com as características dos estudantes, né? Também não é a nossa alternativa. E aí, levar em consideração que as variações linguísticas do ponto de vista social não têm o mesmo valor. Isto é, deve existir sempre uma variedade da língua a ser considerada como certa e a melhor. Quer dizer, mesmo a norma culta, eu não posso considerar como a única que é a certa e nem a única que seja melhor, porque a forma coloquial de linguagem também está certa e eu não posso dizer que é a melhor. Elas se equivalem, né? Eu não posso dizer que uma ou outra é melhor. Então, gabarito correto da questão 4, alternativa A. Vamos lá para a quinta? Questão 5. Segundo o documento Política Nacional de Educação Especial na perspectiva de educação inclusiva, a educação especial é uma modalidade de ensino que perpassa todos os níveis, etapas e modalidades. Realiza o atendimento educacional especializado, né, o AEE, disponibiliza os serviços e recursos próprios desse atendimento e orienta os alunos e seus professores quanto à sua utilização nas turmas comuns no ensino regular. Estabelece a Política Nacional de Educação Especial que o atendimento educacional especializado deve. Tá? Então, de acordo com a Política Nacional, né, de Educação Especial, como é que esse atendimento deve acontecer? A. Proporcionar atividades idênticas àquelas realizadas na sala de aula comum, como substitutivas ao processo de escolarização. B. Desenvolver uma proposta pedagógica ao longo de todo o processo de escolarização totalmente independente do ensino comum. C. Ser oferecido no mesmo turno da classe comum em escola especial por ser uma modalidade de ensino. D. Propiciar a formação inicial e continuada do professor para atuar na educação especial ou em salas de turmas comuns do ensino regular. E identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras da plena participação dos alunos, considerando as suas necessidades específicas. E aí, vamos pensar um pouquinho qual a alternativa que você acha a correta? Tá fácil essa, hein? Vocês vejam como a banca às vezes vai alternando, né? Questões de maior complexidade, média, ela sempre vai ter questão mais tranquila para ser respondida, né? Então, olha lá. Vamos? Ó, de acordo com o documento, né, da Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da inclusão. Então, pensando sempre na inclusão dos estudantes, né? Como é que isso tem que acontecer? Considerando que é sim uma modalidade, né, e que vai perpassar todos os níveis, né? Todas as etapas, todas as modalidades outras de educação, porque educação especial é uma modalidade, mas ela vai abarcar também, por exemplo, o ensino profissionalizante, a educação escolar quilombola, a educação escolar indígena, enfim, ela vai abarcar aí outras modalidades, tá? E realizar o atendimento educacional especializado, né? Que é o AEE, né? O atendimento educacional especializado.
disponibilizando aí espaços, serviços, né, recursos próprios desse atendimento, orientando os alunos e os professores quanto à utilização nas turmas comuns do ensino regular. Estabelece aí a política, né, que o atendimento educacional especializado deve. Então, o que o AEE deve? A. Proporcionar atividades idênticas às realizadas em sala de aula comum? Idênticas às realizadas em sala de aula comum? Claro que não, porque senão esse atendimento educacional especializado, ele seria o reforço da sala, ele seria fazer de novo aquilo que está sendo feito na sala de aula. E não é isso que se propõe o atendimento educacional especializado. Se é especializado, ele não vai ser idêntico àquilo que foi feito, ok? B. Desenvolver uma proposta pedagógica ao longo de todo o processo de escolarização, até aqui, ok, totalmente independente do ensino comum, quer dizer, apartado do ensino regular, apartado do ensino comum, isto não é inclusão, tá? Uma coisa separada da outra não é inclusão. A inclusão é quando está dentro, quando está participando, quando está acontecendo junto, tá? C. Ser oferecido no mesmo turno da classe comum em escola especial, por ser uma modalidade de ensino. Ora, não, né? Não é numa escola especial e não é no mesmo turno, é sempre no contraturno e é na mesma escola ou em alguma escola que tenha um polo de AEE, que tenha uma sala de multirrecursos, tá? Onde tem ali um profissional, né? O PAEE, né? Que é o professor especialista, né, para o atendimento educacional especializado e não uma escola para isso. Se fosse a escola inteira, aí eu estou segregando, eu não estou incluindo, eu estou colocando o aluno, né, eu estou colocando o estudante para ir para outra instituição e não é isso o que a inclusão considera. D. Propiciar a formação inicial e continuada do professor para atuar na educação especial ou em sala de aula comum do ensino regular. Quer dizer, o professor o AEE vai dar conta da sua formação, da formação do professor, da inicial. Gente, isso é faculdade, isso é graduação. Né? Isso é curso de magistério, especialização, formação inicial e a formação continuada, que seria aí uma especialização, uma pós-graduação, ou mesmo os ATPCs, HTPCs, né? Horário coletivo de trabalho na escola? Claro que não, né? O AEE, o atendimento educacional especializado, ele está aqui para o estudante e não para o professor, tá? Então, também não é a nossa alternativa, o que faz a alternativa E ser a correta da questão 5. Olha, identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos de acessibilidade que eliminem as barreiras, né? E que deem conta aí da plena participação, dos alunos, considerando as suas, né? Cada qual tem a sua necessidade específica. Um estudante vai precisar mais de uma coisa, outro de outra, enfim, é de acordo com a necessidade específica do estudante que será aí desenvolvido o trabalho, né, na sala ou com o professor de atendimento educacional especializado, o que faz a alternativa E da questão 5 ser a alternativa correta. Parar na questão 5, mas eu me envolvi aqui com essa questão 6 e eu acho que é desafiadora para você também. Então, vamos lá, vamos fazer a 6 para esse vídeo também não ficar muito longo, tá bom? Ó, questão 6. Para Cortella, quem é Cortella?
sabe, né? Filósofo Mário Sérgio Cortella. Não são poucos os momentos em que o ambiente físico e simbólico da sala de aula se assemelha para os alunos a um local de culto religioso não voluntário ou de teatro desinteressante. Ou seja, o que o Cortella está falando aqui? Né? Qual é a ideia que o Cortella está expressando aqui? Que, bem ou mal, a sala de aula acaba passando por um rito, né? Por momentos semelhantes e que não são ali, né, nem voluntários e acabam, por vezes, sendo desinteressante para os estudantes. Ó, fica cada vez mais evidente que a parte substancial do desinteresse e da indisciplina encontrados em muitos dos nossos alunos pode ser atribuídos ao distanciamento dos conteúdos programáticos em relação às preocupações que os alunos trazem para a escola. Ou seja, na escola não se está trabalhando aquilo que é do interesse do estudante, né? Na sala de aula, o professor está trabalhando com assuntos que às vezes não chegam ao interesse do aluno, não desperta o interesse. Então, enfim, ó, um dos fatores básicos do trabalho pedagógico, segundo o autor, é considerar que o conhecimento. Então, para Cortella, Mário Sérgio Cortella, o que é o conhecimento, né? O que é o conhecimento para Mário Sérgio Cortella? Também pode ser passado por intermédio da educação à distância, e nesse caso deve-se adotar o ensino híbrido. B. Relativo a qualquer conteúdo, a priori, é válido e deve interessar aos alunos, desde que selecionados por seus professores. C. Significativo, aquele que pode ser aprendido e recriado, somente é possível se mexer inicialmente nas preocupações que os alunos detêm. D. Se constitui em entendimento, averiguação, interpretação sobre a realidade. Portanto, é entendido como algo acabado. E é relativo à história, à sociedade. Por essa razão, é neutro ao articular-se com as relações de poder. E aí? Uns minutinhos para você pensar qual é a alternativa correta. Vamos lá? Vamos corrigir? Podemos? Tá fácil? Difícil? Bom, pensando na ideia de Mário Sérgio Cortella, né? E que a aula ali pode ser um momento ritual que, às vezes, maçante, desinteressante, né? E acaba gerando uma indisciplina, acaba gerando um desconforto nos estudantes. Também pode ser passado por intermédio da educação à distância, e nesse caso deve-se adotar o ensino híbrido. Quer dizer, estou colocando aqui o ensino híbrido como uma possibilidade da educação à distância, e o ensino híbrido não está nesta relação direta com a educação à distância. Ensino híbrido, ele pode ser também no presencial, né? Ele não só na educação à distância. Então, não é a nossa alternativa. B. Relativo a qualquer conteúdo. A priori, o que é a priori? Por princípio, né? No início. É válido e deve interessar aos alunos, desde que selecionados por seus professores. Quer dizer, só os professores vão selecionar os assuntos que devem interessar aos alunos? Claro que não. Aonde é que está a autonomia que o Mário Sérgio Cortella fala em relação à participação dos estudantes, né? Dos alunos. Então, C. Significativo, aquele que pode ser aprendido e recriado, né? Então, pode ser aprendido, pode ser recriado, somente é possível se mexer inicialmente
nas preocupações que os alunos detêm. Ou seja, eu vou conseguir alterar naquilo que o estudante tiver interesse, né? Eu vou alterar de acordo com o interesse do estudante, o que faz da alternativa C a correta. Mas vamos lá, vamos ver as outras. D. Se constitui em entendimento, averiguação, que seria uma avaliação, né? Ó, avaliação, e interpretação sobre a realidade, quer dizer, só sobre a realidade. E, portanto, é entendido como algo acabado, pronto e acabado. Então, o conhecimento é pronto e acabado e eu não posso modificar esse conhecimento de acordo com novas descobertas, com outros estudos, com outras pesquisas. Conhecimento não é fixo e rígido, né? O conhecimento está em movimento. Então, também não é a nossa alternativa. E aí, é relativo à história e à sociedade. Por essa razão, ele é neutro ao articular-se com as relações de poder. Desde quando Cortella fala que o conhecimento é neutro? Conhecimento jamais será neutro. O conhecimento tem interesses, portanto, está envolvido em relações de poder. O que faz realmente a nossa alternativa correta ser a alternativa C. E eu tenho certeza que você gabaritou aqui com a gente. Hoje a gente vai ficando por aqui, para esse vídeo não ficar muito longo, né? Não esquece de deixar o seu joinha, para esse vídeo crescer, chegar a outras pessoas, assim como chegou para você. E não esquece também de colocar aqui nos comentários que banca que você gostaria de ver abordada aqui, para a gente trabalhar aí simulados. Tudo bem? Beijo grande e até o próximo vídeo.